Bem-vindos ao nosso desafio Gênesis. Hoje é o dia 11 desse desafio grande, mas constante, no qual nós nos propomos a estudar de forma aprofundada o texto sagrado. E no dia de hoje nós falaremos a respeito da história de Jacó. No vídeo anterior nós concluímos com a história de Isaac, e hoje nós falaremos a respeito do seu filho Jacó, e que tem muito a nos ensinar a respeito dos erros que ele cometeu, que foram muitos, e nós entendemos que Deus não esconde os erros dos seus filhos ou daqueles que ele chama, porque ele age com graça e misericórdia, não por aquilo que nós fazemos, mas por quem ele é. Isso é um pouco do que nós iremos ver no dia de hoje. Eu espero que você possa aprender, ser edificado, não por quem eu sou, não por aquilo que eu faço, mas pelo Espírito do Senhor, pela graça de Deus que nos capacita, nos revela o Jesus, o Filho de Deus, e também nos conduz por todo esse caminho das Escrituras, porque é um caminho, é uma jornada, uma experiência, é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros rasos, mas é uma maratona muito maior do que 42 quilômetros e meio, porque é uma vida diária, é uma constância de manter, de fato, essa perseverança, de não nos desanimarmos, porque é inevitável que nós venhamos a enfraquecer durante um dia, e isso é normal. Não é sobre performance, não é sobre metas religiosas, porque nós somos filhos de Deus. Então não existe nada que nós podemos fazer para Ele nos amar mais, e nada que nós podemos fazer para Ele nos amar menos. Esta é a beleza da graça. Contudo, existe um lugar de maior preciosidade para aqueles que buscam o Senhor com todo o seu coração. É isso que Jesus nos ensina quando Ele vai dizer que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, mente, força e entendimento. Nisso está importante nós buscarmos o Senhor pela manhã, como o salmista dizia. Nisso está importante nós nos debruçarmos, de nós abrirmos mão, talvez, de alguns minutos de sono a mais, de dormir durante um momento chuvoso como eu estou agora, de valorizar, de colocar Deus como prioridade, porque certamente Ele também vai recompensar aqueles que o buscam de forma mais importante, que é a maior bênção que Ele pode nos dar, que é a sua presença. É claro que existem outros tipos de bênçãos, na história de Jacó nós iremos ver um pouco disso, mas a maior bênção que nós podemos ter é a presença de Deus em nossa vida, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Vamos dar início então à aula de hoje. Vou tirar a música, desativar os comentários. Beleza? Como sempre, vamos com uma breve oração, pedindo a inspiração do Senhor. Se você puder, feche os olhos comigo e vamos orar. Pai, mais uma vez nós te damos graça pela noite de ontem, que o Senhor nos concedeu sono. Nós somos gratos porque o Senhor se revela a nós a cada dia, de glória em glória. Nós nos tornamos mais próximos ao Senhor e somos direcionados ao verdadeiro propósito da nossa vida, que é sermos mais parecidos com Jesus, é conhecermos o Senhor e prosseguirmos em conhecê-lo. Neste momento, é que nós iremos ler um pouco mais da sua palavra, que o Senhor venha se revelar a nós, que o Senhor venha tirar os escamas dos nossos olhos, que nós tenhamos verdadeiro e genuíno conhecimento de quem o Senhor é, para assim nós sermos transformados através do conhecimento da verdade. Nós pedimos graça, misericórdia, sabedoria, que o Senhor venha ter o seu lugar em nossa vida. Nós honramos sua presença, nós glorificamos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 1, está escrito: Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e os multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Essa é uma passagem que lembra um pouco a história de Isaac também. É o momento em que Isaac estava passando o bastão para o seu filho Jacó. Isso nos lembra também aquilo que acontece quando Abraão passava o bastão, ou seja, passava a autoridade patriarcal para o seu filho Isaac. De forma semelhante a Abraão, que pede com que o seu servo Eliezer Damasceno fosse escolher uma filha dentre as mulheres da família de Abraão e não do povo cananita, para ter a descendência de Isaac. Do mesmo modo, Isaac também faz essa ordenança para que Jacó fosse escolher uma esposa na terra dos seus familiares e não na terra dos cananitas, porque isso nos mostrava a questão da não divisão da fé, da não mistura, da não combinação com outros tipos de fé que eram presentes nos povos cananitas. Por isso que Isaac vai
ser incisivo ao ordenar que Jacó fosse se relacionar com uma mulher da sua própria família. Estamos falando aqui no vídeo anterior a respeito de nós, quando formos buscar uma pessoa para nos relacionar, para estabelecer um matrimônio, é necessário com que nós busquemos alguém da família, da fé, e não de alguém desconhecido ou de alguém que não professa a mesma fé. É claro que essa pessoa que talvez não professe a mesma fé possa eventualmente se converter e também executar e permanecer na mesma família, também acreditar nos mesmos doutrinas e princípios. Contudo, é necessário que nós não nos coloquemos em jogo desigual, que nós não esqueçamos da importância de nós permanecermos fiéis, porque a pessoa que nós vamos casar é a pessoa que vai, muitas vezes, ou nos elevar para mais próximo de Deus, ou vai nos distanciar dele. Nisso está importante nós seguirmos o mesmo conselho que Isaac dá a Jacó, de buscar uma pessoa com sabedoria para estabelecermos um matrimônio e não entrarmos em jogo desigual, como o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios. E é interessante dizer aqui que, mais uma vez, Jacó recebe uma bênção. Nós vemos que a palavra bênção é algo que se repete muito na história de Jacó. E outra coisa que é interessante dizer também é que Esaú, o filho de Isaac e irmão mais velho de Jacó, que perdeu a sua primogenitura porque ele a vendeu, e também porque ele foi enganado pelo seu irmão Jacó, vê a isso e entende: olha, meu pai não gosta de que seus filhos se casem com mulheres cananitas. Então o que ele resolve fazer? Ele resolve tomar mais uma esposa, que ele já tinha tomado uma esposa cananita. E ela era filha de Ismael, que era o irmão de Isaac, só que não era o filho da promessa. E Esaú que representa aquelas pessoas que fazem tudo para agradar ao seu pai. E isso também nos mostra um pouco do povo de Deus, não é mesmo? Do povo chamado do Senhor. Quando as pessoas esquecem que não existe nada que nós fazemos que nós podemos agradar, no sentido de atrair mais o amor de Deus, porque Ele nos ama de forma igualitária, porque Ele nos ama de forma tão grande que entregou o seu filho. Esaú não entende isso e pensa que é pelas suas obras, é por aquilo que ele fazia que ele atrairia o favor de Deus. Contudo, nós entendemos que o pai não nega o seu favor ao seu filho. E Esaú, por não ter esse entendimento da paternidade divina, que realmente nos transforma, que abre nossos olhos para a verdadeira realidade do amor de Deus, Esaú tenta comprar a paternidade, tenta comprar o favor do seu pai ao se casar com uma mulher, filha de Ismael. Continuando no versículo 10, está uma passagem muito chave na história de Abraão. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo dizia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele. Algumas outras versões dizem que o Senhor estava em cima da escada. E é interessante notar aqui que o Senhor Jesus cita no Evangelho de João essa mesma passagem, mostrando esse acesso que o homem tem agora a Deus. Jacó teve, ainda que ele cometesse vários erros que nós vamos ver aqui, a graça de estar acessível à porta do céu, estar acessível ao relacionamento com Deus. É isso que faz aqui. Rodrigo Silva, mais uma vez, faz aqui a menção aos igurates, que eram estruturas religiosas e políticas presentes à época, onde os mesopotâmios, caldeus, construíam essas estruturas que eram tipo pirâmides com escadas, nas quais eles subiam e se encontravam com a divindade. Contudo, agora é Jesus o que estava com Jacó, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, se os homens do Antigo Testamento vinham a Deus, na verdade eles vinham a Jesus, porque Jesus é o resplendor da glória do Pai, como nós vemos isso em Colossenses e também em Hebreus. Por isso que quando Jesus se mostra a Jacó, ele tem essa visão em Jacó, nós entendemos que ele estava se mostrando acessível a ele. Não era o homem que subia até os céus, como os igurates faziam, aquele povo acreditava que eles faziam. Na verdade, era Deus que descia aos homens. Você se lembra da história de Babel? Era o homem tentando, por seu próprio esforço, construir algo para chegar aos céus. Mas, na verdade, é Deus que precisa se revelar ao homem, porque nós somos pecadores por natureza, estamos caídos. E aqui, mais uma vez, o Senhor vai abençoar a Jacó de forma semelhante à bênção que ele dá para Abraão, seu pai, e também para Isaac, para Abraão, seu avô, e Isaac, seu pai, uma bênção de multiplicar a sua descendência, de ser grande como as estrelas do céu, e grande como a areia da terra, como o pó da terra, iria se estender, todas as famílias da terra seriam benditas. É uma extensão da bênção que Deus dá para Abraão, em Gênesis 12, e é uma promessa de
de fidelidade do Senhor para com a sua família e sua descendência. Não por aquilo que Abraão, Isaac e Jacó faziam de performance, porque eles erraram muito, como nós estamos vendo aqui, mas pela graça de Deus de escolher essa família, da qual viria Israel, o povo de Deus, para trazer a redenção a todos os povos. E Jacó, a princípio, então percebe que ali era a casa de Deus. Beleza. E ele dá o nome daquele lugar de Betel. Bet-El significa em hebraico casa de Deus. Bet é casa e El significa Deus. A casa de Deus. Jacó percebe isso. Meu Deus. Deus se faz presente que realmente Deus não está nos zigurates, Deus não está em lugares sagrados, mas Deus se fez presente enquanto eu deitava, saindo da minha casa, em uma pedra. Olha só que lugar tão desconfortável, tão desconhecido, deitar-se em uma pedra. E Deus decide se revelar a nós através da sua graça e misericórdia. E nós só temos que nos relacionar com Ele e responder à sua acessibilidade. Todavia, Jacó parece não ter entendido muito bem que não era a obra que ele fazia, não era sobre aquilo que ele performava, mas era sobre aquilo quem ele era e sobre aquilo que eu aprendo com Paulo Borges Júnior, sobre as mesas que nós nos assentamos. A gente pode dizer aqui de forma figurada que Jacó se assentou à mesa com Jesus ao se deitar sobre uma rocha. E essa rocha, a gente pode também fazer esse apontamento para Jesus, que também é chamado de a rocha ou a pedra angular. Então, Jacó não tinha entendido isso. E ele demonstra essa sua falta de entendimento, assim como Pedro também demonstra essa falta de entendimento, ao querer construir uma tenda no Monte da Transfiguração. Nesse caso, Jacó faz isso ao querer fazer uma barganha com Deus. Ele vai dizer que se Deus for comigo, me guardar nessa terra, me der pão e roupa para vestir, aí sim eu vou entregar todo o dízimo ao Senhor. Essa pedra que eu construí como coluna vai ser a casa de Deus, e Deus realmente vai ser o meu Senhor. Mas isso é errado, gente. A gente não precisa condicionar as obras ou aquilo que Deus faz para nós com o relacionamento que nós temos com Ele. Na verdade, é o contrário. Porque Deus se revelou para nós, Ele já nos abençoou, então o que nós temos que fazer é rendê-lo graça, é render-nos em adoração e graça a Ele. É isso que Jacó não tinha entendido ainda. Mas Deus, ainda pela falta de entendimento, com Jacó, assim como Ele faz com Pedro, assim como Ele faz com Tomé também, que havia duvidado, Deus se revela às pessoas que ainda não têm entendimento, porque Ele traz a verdadeira iluminação, desde que nós mantenhamos nosso coração quebrantado e contrito, porque Ele não vai abandonar e rejeitar o coração assim. Capítulo 29, versículo 1 está escrito: Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Em Padã Arã, olhou e eis um poço do campo e 3 rebanhos de ovelhas deitaram junto dele, porque daquele poço davam de beber os rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca dos poços. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber as ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Uma figura bem presente em todas as histórias dos patriarcas é essa figura do poço. Abraão tinha poços que ele cavava, Isaac, a sua esposa, Rebeca, é encontrada por Eliezer, o servo de Abraão, em um poço. Depois Isaac tenta desentulhar os poços que os filisteus haviam entulhado. Agora Jacó se encontra com a sua esposa, futura esposa Raquel, em um poço. Jesus encontra com a mulher samaritana em um poço. Por que a figura do poço é tão importante? Vamos parar um pouco para analisar. Naquela época não existia instalações hidráulicas, não tinha torneiras que facilita tanto a nossa vida hoje em dia. Não existia chuveiros, não existia lugares que as pessoas podiam ter facilidade de acesso à água. Então o poço era essa figura estratégica, era esse papel estratégico que quando uma pessoa, ou um patriarca, um homem rico, encontrava este poço, ele cavava, e como um posto de gasolina na época, as pessoas não tinham lugares para se abastecer, elas iam até esses poços e se abasteciam. E a pessoa que o cavou tinha direito para receber algo em troca, receber um direito, tipo um royalty, sabe? Tipo um direito pela posse daquele poço. A posse pela propriedade daquele poço. Por isso que a figura do poço é importante do ponto de vista estratégico, econômico, porque não existiam lugares que as pessoas podiam tomar água à vontade, porque lá era um deserto, tinha lugares com muita sequidão e escassez. Então tinha essa figura estratégica, mas também a gente pode ver sob o ponto de vista espiritual. Quando Jesus se revela para a mulher samaritana, em João 4, ele diz que se ela bebesse da água daquele poço, ela novamente teria sede, mas se ela bebesse da água que Jesus estava dando para ela beber, que era água viva, ela nunca mais teria sede. E essa água jorraria para a vida eterna. Então isso também mostra sobre a nossa constante e eterna busca pelo aquilo que é eterno. Salomão escreve em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 11, que Deus
pôs a eternidade no coração do homem, e Agostinho interpreta isso dizendo que se Deus colocou a eternidade no nosso coração, então nosso coração não vai descansar até que nós venhamos a repousar em Deus, a repousar na eternidade divina. Por isso que a figura do poço, na verdade, capítulo 3, versículo 11, onde Salomão fala sobre a eternidade. Então, se nós entendemos a figura do poço como esse lugar no qual nós devemos buscar a Deus, devemos buscar a plenitude da alegria de Deus, que nós encontramos somente a presença divina, como também está em Salmos, capítulo 16, verso 1. E assim como aprendo também com Renan Madureira, a palavra para alma, nefesh, significa isso, a nossa constante busca por algo maior, a nossa constante busca. As pessoas buscam em realizações pessoais, que são boas, buscam em famílias, que também é importante, mas a coisa mais importante que nós podemos buscar é na presença divina. Quando Jacó vai a esse poço, quando Abraão também tinha um poço, Isaac também tinha um poço, isso mostrava a constante busca humana em Deus, a constante busca de saciar essa sede divina que só se encontra na presença de Deus. Por isso que a figura do poço é tão importante também para nós podermos entender a narrativa do texto bíblico. Aqui, Jacó se encontra com os pastores que estavam junto ao poço, ele se encontra junto com a Raquel e percebe que Raquel era da sua família. E ele pensou, nossa, interessante, essa mulher é atraente, ela pertence à minha família e é mulher trabalhadora. Olha só, tem cheque em todas as coisas. E ele então passa a se agradar dela e talvez se relacionar, como nós iremos ver, que ele vai ter esse relacionamento no futuro. Então, aqui vai dizer que ele busca se encontrar com os pais dela, que nesse caso era Labão. E Labão tem essa parte muito principal, né, que ele vai vai enganar a Jacó durante sua história, para nós ver aqui. Versículo 15 do capítulo 29 tem uma passagem muito importante para nós entendermos essa história. Vai dizer que Labão pergunta para Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser uma parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha os olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Aqui, Jacó faz um acordo com Labão, o seu sogro. Ele vai querer se casar com Raquel, a filha mais nova de Labão. Contudo, Labão então permitiu que Jacó trabalhasse 7 anos, que Jacó disse que por causa do amor que ele tinha, esses anos passados como dias, e ele trabalha 7 anos para que no fim desse período ele se case, não com Raquel, mas se deita primeiramente com a Lia, porque naquele tempo o casamento, até hoje em dia, né, o casamento era consumado com a relação sexual, porém Jacó não viu que era Lia e acaba se relacionando com ela, e no dia seguinte ele se depara com isso, e Labão, que para Luiz Saião significa lobão, também alguém que engana, trapaceiro, engana a Jacó, dizendo que ele se relacionou na verdade com Lia e não com Raquel, porque não era costume daquela época que as filhas mais velhas se casassem depois das filhas mais novas. Por isso que Labão engana a Jacó. Labão foi um lobão, de fato, ao enganá-lo, e também recompensando, né, trazendo a consequência do engano que Jacó faz com seu irmão Esaú, ao se passar por ele e requerer o direito à primogenitura quando o pai Isaac vai abençoá-los. Por isso que nós entendemos que aquilo que nós fazemos aqui, nós tendemos a colher prejuízo, nós tendemos a colher as consequências disso. Ainda que nós alcancemos o perdão pelo arrependimento, como Deus perdoa certamente Jacó e o abençoa depois, isso não invalidou e não impediu com que Jacó recebesse a punição ou a consequência de seus atos, que nesse caso foi o engano que Labão faz ao entregar Lia e não Raquel para a Jacó. Mas isso não permanece assim. Depois que se passa o prazo de 1 semana no casamento, naquela época os casamentos eram longos de 1 semana, Labão também entrega a Raquel para Jacó, porque ela era de fato quem ele queria casar, e isso então mostra o propósito que Jacó tinha de se casar com Raquel. Agora no versículo 31 em diante vai falar sobre os filhos de Jacó, que foram muitos. Então nós vamos passar de forma breve aqui sobre isso. Versículo 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezado, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Mais uma vez, a esterilidade presente, não é verdade? Nós vemos que Sarai era estéril, Rebeca era estéril, e agora também Raquel era estéril, nos mostrando uma vez aquilo que eu falei no vídeo anterior, sobre a dependência de Deus.
E nós dependemos de Deus para dizer: Deus, eu não tenho vida em mim mesmo, eu não sou capaz de gerar a vida, mas eu sei que o Senhor, que é o autor da vida, é capaz de abrir o ventre da minha esposa e fazê-lo isso. Isso aqui nos colocar no lugar de maior dependência e provisão divina. É isso que a figura da esterilidade nos ensina. Aqui, então, primeiramente, Lia vai conceber vários filhos. O primeiro filho que ela dá à luz é o nome Ruben, que em hebraico significa, vejam, um filho, Ruben. E esse é o filho primogênito dela. O segundo filho que ela dá é o filho Simeão, que significa ouvir, Shema, Samuel, são nomes que lembram também Ismael, lembram essa palavra, esse radical hebraico de ouvir. Simeão então mostra que Deus ouviu a aflição de Lia. E toda vez que ela dava luz, ela tentava comprar o favor de Jacó, porque ele certamente amava a Raquel e não Lia, mas Lia era quem dava luz, quem tinha a fertilidade. E Raquel não tinha isso. Então certamente Lia, ao dar a luz, ela estava tentando comprar o favor de Jacó. Isso que ela vai dizer aqui, que versículo 32 vai dizer que por isso, agora que eu tive filho, Deus, eu sei, meu marido vai me amar. E também no versículo 33 vai dizer que o Senhor viu que era desprezada e deu-lhe mais um filho. No versículo 34 fala sobre mais um filho que ela dá à luz, que era Levi, que significa unir. Agora certamente ela tinha esperança de que Deus haveria de uni-la junto ao seu esposo. Depois, mais uma vez, ela dá à luz ao quarto filho, que ela chamou de Judá, que significa louvor. Olha só, gente, Judá era um patriarca chave para todo o entendimento bíblico. E de quem que veio Judá? Da mulher desprezada, daquela que Jacó não amava de fato. Deus agiu com graça e misericórdia para que através do ventre de Lia viesse Judá, aquele que traria também a semente da redenção de Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Depois, no capítulo 30, versículo 1, Raquel vai falar algo perigoso para ela. Ela vai dizer o seguinte: dê-me filhos, do contrário, morrerei. Isso acontece de fato. Ela recebe um filho, primeiramente, ela dá à luz a um filho. Versículo 22 vai dizer que Deus se lembra de Raquel e ela dá à luz a um filho que se chama José. E isso significa dar mais, porque ela recebe esse filho, o único filho que ela teve à luz até o momento, e ela diz que os que o Senhor me dê ainda outro filho. Então Raquel dá à luz a José, que também tem um papel importante na história dos patriarcas, e depois ela cumpre aquilo que ela havia dito. Aqui, gente, está a importância das palavras, tá? Aquilo que nós falamos com a nossa boca tem muito a influenciar a nossa realidade. Isso aqui que acontece aqui, porque o mundo foi criado pela palavra. Deus cria tudo pelas palavras, e também certamente nós temos um pouco desse traço criador, divino. Quando Raquel diz, dê-me filhos, do contrário morrerei, ela, sem querer, talvez não sabendo, acaba também traçando seu destino. Porque quando ela dá a luz ao seu segundo e último filho, que foi Benjamim, que ela queria dar o nome de Benoni, como nós iríamos ver aqui, ela morre. Porque ela diz que dê-me filhos, ela ordena, né, a Jacó para ela dar esse filho a elas, ou para ela, ou ela morreria. E como de fato ela acaba morrendo. Isso aqui nos traz o perigo das palavras, de falar de forma certa. O capítulo 30 vai falar sobre as servas que as esposas de Jacó vão entregar para que ele se relacionasse. Então a primeira serva era aquela que Raquel entrega, chamada Bila, e através desse relacionamento entre Bila e Jacó, ela dá a luz a um filho chamado Dan, que significa justiça. É o quinto filho. Depois, Bila, mais uma vez, se relaciona com Jacó e dá a luz ao sexto filho, Naphtali, que significa vencer ou conquistar. Em seguida, Lia entrega a sua serva Zilpa para Jacó e se relaciona com ele, e desse relacionamento vem Gad, que significa fortuna ou sorte, que é o sétimo filho. Em segundo lugar, vem Zilpa se relacionando novamente com Jacó e dá a luz a Azer, que significa felicidade, é o oitavo filho. Depois, mais uma vez, Lia consegue se relacionar com Jacó e ela dá a luz a Isacar, que significa contrato ou recompensa. Lia é recompensada mais uma vez com um filho. E por fim, ela dá a luz ao décimo filho, chamado Zebulon, que significa ficar ou presente. Ela recebeu a dádiva de ter um filho. E não apenas filhos homens, mas ela também dá a luz a uma filha mulher, que se chama Diná, que também tem uma participação
nos próximos capítulos que nós iremos ler. E por fim, o último filho que Jacó tem nessa série de genealogias que nós lemos aqui é José, que ele tem com Raquel, que é o seu primeiro filho, junto com ela. Versículo 25 em diante vai falar sobre um acordo que Labão, ou Lobão, faz com Jacó. E esse acordo ele tinha feito por meio de adivinhação, ou talvez pelos terafins, que eram os ídolos do lar, que ele faz, entendendo que a bênção que Labão estava tendo de enriquecer, de prosperar, de ter grandes rebanhos e ovelhas, era na verdade oriunda de Jacó. Porque a bênção que nós recebemos, gente, não é apenas para nós, mas também uma bênção regional, uma bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que Labão entende isso e ordena que ele haveria de pagar um salário para Jacó. E nós vemos depois, um pouco na frente, que esse salário que Labão tinha contratado com Jacó, totalmente mudava. Isso mostrando aqui a falta de honestidade e de integridade que Labão tinha. Por isso que a gente vai falar aqui sobre essa primeira parte do salário que Jacó recebe, que eram os rebanhos. Jacó tinha feito um trato de que ele haveria de ter apenas os rebanhos que eram listrados e malhados. E Labão, para mostrar a sua falta de honestidade, vai retirar, enquanto Jacó não via, esses rebanhos listrados e malhados, para que Jacó não tivesse acesso a eles e enriquecer. Mas quando a pessoa está abençoada por Deus, não importa aquilo que os outros façam com ela, desde que ela permaneça fiel a Deus, Deus vai prosperá-la, porque é o prazer de Deus abençoar os seus filhos. Isso acontece aqui. É claro que o texto bíblico se passa de um entendimento corrente à época de que se você colocasse um galho e fosse lascado, no sentido de mostrar vários talhos, né, das cores, isso enquanto as ovelhas se acasalavam e elas vissem aquelas várias pintadas, né, aqueles galhos pintadinhos, eles talvez isso iria influenciar na cor do bebê ovelha, né, que fosse nascer. Mas é claro que de forma científica não é verdadeiro, mas é o entendimento corrente à época, de que você poderia influenciar a cor da ovelha de acordo com aquilo que os pais dela vissem enquanto realizavam o ato sexual. Então, Deus faz de algo que era corrente, mas que não, a época, né, a cultura, mas que não é verdadeiro, para, de fato, abençoar a Jacó. Então, isso nos mostra que há algumas coisas importantes. Primeiramente, Deus abençoa Jacó não por aquilo que ele faz, mas porque ele era. E a palavra bênção é algo presente em toda a história de Jacó. Primeiramente, ele pensava que a bênção estava presente em ser o primogênito, por isso que ele busca a primogenitura de Esaú. Em segundo lugar, ele entende que a bênção estava em ser casado, por isso que ele trabalha durante 7 anos para se casar com Raquel, depois mais 7 anos, para que findasse esse prazo, e agora ele entende que a bênção estava em prosperar. E isso ele realiza um trabalho, que era colocar esses galhos em frente às ovelhas. Mas Deus age com graça e misericórdia, mostrando que nós devemos sim trabalhar, fazer a nossa parte. Mas Deus vai também ser fiel à parte dele. Enquanto nós fazemos a nossa parte, Deus também faz a dele, desde que nós sejamos fiéis a ele. É isso que realiza aqui, gente. Deus age com misericórdia, ainda que Jacó usasse o entendimento errado da época, que era esse da falsa ciência, de colocar um galho em frente às ovelhas que se acasalavam. E ainda assim, Deus realiza esse milagre, essa bênção divina de prosperar a Jacó, abençoando e fazendo com que as ovelhas tivessem a luz, dassem a luz a vários rebanhos malhados e riscados, que era aquilo que Jacó tinha tratado com seu sogro Labão para ter a sua propriedade. Então nós estamos concluindo o vídeo de hoje. Espero que você possa ter sido abençoado com cada um dos capítulos e palavras que foram ditas aqui. Que assim como Jacó, nós possamos buscar uma pessoa da família da fé para nós estabelecermos o nosso matrimônio. E caso você tenha já se casado com uma pessoa que não fazia parte, ore ao Senhor, peça que Ele venha se revelar também para essa pessoa. E assim você não venha a ser comprometido, de fato, em sua fé. Também nós vemos que Deus faz acessível para nós, assim como Ele se apareceu a Jacó na escada em Betel, Ele também se faz presente agora para nós termos um relacionamento com Ele, porque essa, de fato, é a nossa maior recompensa, a sua presença em nossa vida. Depois nós vemos que, embora Jacó pensasse que a bênção maior era a primogenitura, ou o casamento, que eram bons, ou a propriedade, ou os vários filhos que ele tem, a família, a maior bênção que ele poderia ter era Deus em sua vida. E depois, mais à frente, ele vai perceber isso realmente, que a presença divina é a melhor coisa que nós temos para viver. Eu espero que você possa ter sido ajudado com esse vídeo. E se você o foi, não esquece de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar
para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Muito obrigado, forte abraço, bom dia.